Eu sou Ângela Joenque Martins, nasci no dia 26 de janeiro de 1950 em São Pedro de Alcântara. Sônia Maria da Silveira, moro aqui no Saco dos Limões, Romualdo de Barros, e nasci em 27/7/53. Elisete de Souza Wagner, nasci 31 de outubro de 51. Moro no Carianos. Carianos? Ah, sim, será que mora mais longe? É pertinho, né? Mas não se preocupe. Bem pertinho do avião. É pertinho do avião. Só não se preocupe que a gente vai fazendo corte, vai fazendo tudo. Então, Vocês viram de ônibus. só para ter as informações básicas para a gente botar depois. Tá? Então, vocês três trabalharam na fábrica de bordados, é isso? Trabalharam juntas no mesmo período? Como é que foi? Foi distante? Que ano vocês trabalharam? Eu trabalhei de janeiro de 69 até setembro de 72. Eu em 66 até 67. Aí eu me esqueci da minha cabeça. Eu fui janeiro de 67 até maio de 70. Ah, então vocês duas trabalharam, chegaram a 3 trabalhar anos. Eu Sim, trabalhei 3 anos e 3 meses. Eu lembro bem dela, eu lembro muito bem dela. Nós trabalhávamos na mesma espaço, vamos dizer assim, que era muito grande. Ela trabalhava, ela montava as peças, né? E eu trabalhava numa mesa que seria o serviço burocrático. Porque quando eu fui admitida como recortadeira. Mas eu apresentei um curso de datilografia feito no Senac e eles me colocaram para fazer o serviço burocrático. Então eu recebi as cartas, né? As cartas, naquela época, cartas que vinham pelo correio, né? Dos clientes, né? Até do norte do Brasil, me lembro muito bem, de Campina Grande. Então, pelas cartas que vinham pelo correio, vinham os pedidos. Então, a gente, no caso eu, junto com outras pessoas, a gente lançava aquele pedido para ser produzido aquela renda, né? Aquele bordado, né? E também tinha o bordado em pé, 100 metros, mas era em menos quantidade. Em peça, que são em metros, né? Os mais estreitos, né? Era assim a quantidade maior que era fabricada nas máquinas. E depois tinha a conferência que era feita por outras pessoas e eu também fazia esse serviço que encaminhava. Na época, tinha na Felipe Schmidt um escritório, que seria, no caso, acho que era o faturamento. Eu não lidava com nada desse trabalho. Eu só recebia as cartas, lançava, era conferido, e depois as notas que acompanhavam a mercadoria passavam pelo escritório na rua Felipe Schmidt. E vocês, qual era a função de vocês? Eu fui na carteira assinar bordadeira, mas eu fui para uma seção onde enrolava as pecinhas para mandar para fora, né? Aí nós, igual aquelas pecinhas ali nós duas. Onde a gente fazia, tinha uma cota de fazer 30 por hora e a gente não podia, se a gente ultrapassasse, tinha que fazer bem devagarzinho para não ultrapassar, porque né, era aquela conta. Às vezes, quando fazia demais, eles tiravam. Aí nós trabalhávamos, né? Aí depois eu fui para a Singer, onde bordava. E trabalhei também nas máquinas grandonas, onde tinha, eu acho que era mais ou menos 15 metros uma máquina. Onde a gente trabalhava na lançadeira e na linha com a máquina trabalhando. Tinha que tirar a lançadeira e colocar a linha, tudo com a máquina trabalhando. Não podia parar a máquina. Era um serviço muito perigoso. E era de menor, naquela época, né? Também trabalhei neste mesmo setor e até tranquei meu dedinho lá e tenho uma marquinha. E também entrei como revistando, né, as peças. Então vinha uma bola enorme, mas era muito novinha. Eu acho que era 14 para 15 anos. Tem que até olhar ali direitinho. E quando eu cheguei, eu me assustei, porque era o primeiro emprego. Eu posso falar tudo, né? Eu vou falar. Eu não sabia nem onde era a Felipe Schmidt, eu não pegava o ônibus sozinha. E comecei a pegar o ônibus sozinha para ir para a fábrica.
E quando cheguei, assim, eu nunca vi tanta gente, eu nunca vi tanta coisa diferente, não. Eu imaginava, né, que existia aquilo tudo. Então eu pegava, eu ria muito, eu achava tudo muito engraçado. E tinha um senhor chamado seu Camilo, que era o diretor, né, geral. E ele era muito sério, eu tinha medo dele. Eu posso falar mesmo. Ele já era velhinho nessa idade e eu trabalhava do lado dele. E aconteceu que eu também passei do tempo, porque eu achava que assim, a mãe contava que quando tinha trovoado, tinha que parar, a gente não podia ir na janela, não olhava o espelho. Como ali era a fábrica, tinha muita máquina, eu achava que ia parar tudo, então eu peguei e fiquei assim brincando, conversando, e me atrasei toda. Eu fui chamada a atenção, só que eu falei para o seu Camille, como eu falei agora para ti, assim, rindo, e ele me chamou a atenção e ele disse, quando se está sendo chamada a atenção, não é para ficar rindo. Aí é que eu ri, porque aí eu já estava nervosa, né? E não só isso, assim, era uma pobreza muito grande na minha casa, eu levantava às 5h30, 6h, porque eu nem sabia ver horas, era bem tolinha mesmo. E eu lembro que eu vinha para o ponto do ônibus, sem saber exatamente o horário, porque eu não queria acordar a mãe. Então eu vinha, e não trazia comida. E tem uma pessoa muito bacana, chamada Lídia Ramos, que trabalhou lá. Eu quis fazer contato com ela, agora não consegui. E esta sempre ia na padaria Foguinho e comprava, não existe mais a padaria, e comprava pão demais e dava para mim. E o almoço ela dividia, porque ela sabia da minha situação. Então, daí eu comecei a engatinhar no comércio e fui. Depois veio uma reunião do sindicato e eu não entendia, dei meu nome, não cheguei aí na reunião. Mas foi muito bom, foi um aprendizado, Aí fiquei sabendo onde era Felipe Schmidt e várias outras coisas. Nós entrávamos às 7h, né? Aí 8h tinha um cafezinho, a gente ia comprar o pão. Mas que o nem café a pão gente tinha. ganhava. O café sempre ganhava. Aí 11h30 nós almoçávamos, até 12h30. Aí a gente ia lá para cima, cada uma sentava botava um pedacinho de pano, sentava numa pedrinha, numa coisinha que tinha. Nossa comida era um pirãozinho d'água com linguiça, né? Levava de casa. Aí a gente dividia, era muito comunitário, assim, éramos muitos amigos, entende? A gente dividia, o que uma tinha, dividia para outra. Era às vezes um peixinho, o que uma tinha, então Era partilhado. Era muito bom. Aí voltávamos para trabalhar, saíamos às 4h30. Aí a gente rezava para ter uma horinha extra. Para ganhar mais um dinheiro. Para ganhar mais um pouquinho, porque o salário era de maior, mas quem era de maior ganhava de maior. Nós, como éramos de menor, ganhávamos a metade do salário. Não tínhamos vale transporte, não tínhamos vale alimentação, não tínhamos nada. Não existia. Eu morava lá perto do shopping, ali no Morro do Céu. Nós íamos de pé dali até a fábrica de bordado. Nós levávamos 40 minutos. Saíamos 6h de casa, 10h para as 6. Éramos em 6. A gente descia tudo e se encontrava ali no famoso Banco Redondo. Dali nós íamos tudo, porque era cedo, para não ir sozinho, então a gente ia tudo junto a pé. Se a gente se atrasasse um pouquinho, já não conseguia entrar no serviço. Porque 10h para as 7 batia o primeiro apito, que de lá debaixo da conselheira, no começo dava de escutar. 10h para as 7. 7h batia o segundo. Se já tivesse chegado no portão, não tivesse para dentro do portão, não entrava mais. Fechava o portão. Já fechava o portão e não entrava mais. O seu porto era aqui, trancado. Aí a gente chegava ali no portão, era uma fichinha assim, né? Para bater o ponto numa máquina. Uma rodinha redonda, eles davam o número da gente. O moço ali que distribuía, o seu Pedro, já conhecia a gente pela cara, já entregava a fichinha para cada um. Não posso te assim, afirmar quantos funcionários nós tínhamos, né? Também não consigo lembrar. Mas eram bastante, porque o meu número era 302. O meu era 281. 281, tu vê. Eu não lembro. Assim, voltando um pouco ao tipo das leis da época, né, que a gente entrou lá, eu acho que elas, como eu, fiz a carteira profissional por orientação deles, né? Sim. Aí depois a gente vai aprendendo na vida, né? Depois participamos também de sindicato, eu me lembro muito bem, né?
A casa que a gente fazia as reuniões, que o sindicato estava, era onde hoje é o Banco Itaú, na esquina ali da Tenente Silveira, parece que é Álvaro de Carvalho, ali naquela esquina, né? E era muito bom, mas a rigidez com a gente, como elas falam, ela era verdadeira mesmo, só que para aquela época era normal, né? Então jamais a gente podia bater um papo, não existia nada disso, né? E mal se olhava, né? Tinha o banheiro, ficava assim, era um pouco alto, a gente subia uma escada, então eu sei que tinha um funcionário que ele era orientado para monitorar os minutos que as mulheres, principalmente, que era a maioria mulheres, né, que usavam o banheiro, né? Então, tinha gente, às vezes, que tinha fome e tinha algum lanche consigo na sua bolsa e tentava se alimentar no banheiro. E isso seria uma punição, porque tem horário de comer e era bem rígido tudo. Mas era bom, né? Para nós foi muito bom, né? Hoje as coisas mudaram, não é que hoje as leis também estão liberadas, tem as regras, né? E as leis, né? Mas assim, eu acho assim, para mim, foi os minutos que as mulheres, principalmente, que era a maioria mulheres, né? Que usavam o banheiro, né? Então, tinha gente, às vezes, que tinha fome e tinha algum lanche consigo na sua bolsa e tentava se alimentar no banheiro. E isso seria uma punição, porque tem horário de comer e era bem rígido tudo. Mas era bom, né? Para nós foi muito bom, né? Hoje as coisas mudaram, não é que hoje as leis também estão liberadas, tem as regras, né? E as leis, né? Mas assim, eu acho assim, para mim, foi como alguém que vai servir o exército e aprende para a vida. Esse meu primeiro emprego foi como se fosse isso. Foi meu primeiro emprego, meu primeiro dinheirinho, tá? E a questão da alimentação a gente levava de casa e comia frio mesmo, arroz com ovo cozido, né? Eu me lembro que eu levava isso. E nunca tive, assim, dificuldade de passar fome, que eu tenho o apoio do meu pai, da minha irmã, que eu morava com eles, né? Tinha também, eu não lembro o nome do senhor, que ele trabalhava na limpeza. Então, lá em cima, ele fazia uma panela grande, um feijão. Então, eu me lembro que eu levei feijão cru, dava para ele, ele colocava na panela a mais e depois eu tinha direito de um prato de feijão com a linguiça que eu trouxe. Isso eu vivi, não todos os dias, mas às vezes assim. Então ele tinha umas pessoinhas que ele dizia, traz o feijãozinho que eu dou um prato para ti. Aí eu pegava o feijãozinho grão em casa com um pedaço de linguiça, aí lá tinha farinha, né? Mas assim, saí, estou com sede, vou tomar água. E não era também um número limitado de ir no banheiro, mas ir no banheiro a gente tinha um pouco de receio, porque a gente tinha quase a certeza que a gente era vigiada na questão de idas ao banheiro, né? É porque geralmente quando eles sentiam falta de muita gente assim conversando no banheiro. Conversando, eles entravam no banheiro para ver. Às vezes tinha 3, 4 que estavam dentro do bacio mesmo, ficava só uma com os pés assim e as outras com os pés tudo levantado para poder descansar um pouquinho. Eu assisti isso. Aí elas levantavam, uma ficava com o pé assim, a outra levantava. Que elas trabalhavam todas em pé. No meu caso, eu trabalhava sentada. Mas elas eram todas em pé nas máquinas. E não podia conversar. Seu Camilo, ele ficava lá no alto, o óculos aqui assim, ele fazia assim para a gente. Inclusive, eu recebi acho que umas 3 broncas dele, cheguei a ser suspensa 3 dias. Aí nunca aconteceu. Eu fui, porque eu estava conversando, eu conversava muito. Aí ele chegou perto de mim, já disse, você não pode conversar, sabia? Não podia, gente, não podia nem olhar para a amiga do lado. Aí ele chegou 3 vezes, na 3ª vez ele me suspendeu. E eu dava conta do serviço, eu sempre fazia, mas nunca deixei o serviço vir. Dava conta. E nesta mesa que ficavam as pessoas que trabalhavam mais, acho que a parte burocrática, tinha uma prima minha, Neuzi, que eu falei para ti. Sim, aqui do Sacos, mas me lembro muito dela. Trabalhou comigo. Ela teve um aneurisma, não está muito bem. E a Ângela era amiguinha dele, né? Como eu era prima... A Ângela era assim com ele, mas nós... É porque eu cheguei lá com o diploma de curso de datilografia, daí já... Nós tínhamos que trabalhar. Tipo então, assim, como eu era prima da Neuzi, eu achava que eu podia bater um papinho com ela ali na mesa. Mas era do lado do seu Camilo. Ele regalava aquele olho para mim, eu não entendia.
mas não pode nem falar com ninguém, né? Eu achava um absurdo. Aí tinha mais dois também que ficavam lá em pé, o seu Ari e o seu Ademar. Sim, sim. Né? Maria Ademar, meu Deus. Ari e o Ademar. Eles eram responsáveis por setores. Aí eles acompanhavam a gente, só a gente ia pro banheiro. Aí a gente só via ela da porta do banheiro que ele fazia assim, ó. Quando entrava, ele olhava. Ele e olhava. quando saía, ele olhava. Era. Não tinha um sorriso, não tinha um cumprimento amável. Nunca senti isso com nenhum operário. Mas na hora do descanso, como a Elisete falou, né? Era um momento que se conversavam umas com as outras, mas... Ah, sim, mas eu digo entre operários e os Sim, patrões sim. ali, né? O gerente e o... Né? Que era o... Mas eu acho que elas também podem dizer assim, como eu já falei, para aquela época aquilo era normal, mas a gente nunca foi né, maltratada ou recebemos algum na linha do bullying de mulheres, coisa, nada disso, nunca houve nada disso, tá? Só que era desde a época, como era em nossas casas, diferente do que é hoje, né? Só isso. Tinha respeito, né? Tinha Aí, muito quando a gente respeito. chegava em casa e contava para o pai que a gente saía às 4 horas, né? E chegava, e aí o pai e a mãe já esperavam, queriam saber a novidade, porque eu era falante. E eu contava como que era, assim, tal. O pai achava que eu estava num lugar ótimo e que aquilo ali era de muito respeito, Mas era. que eu tinha que fazer tudo para aguentar. Aí a gente ainda, naquela época era fogãozinho de lenha, aí eu me lembro que a minha irmã disse, Sônia, agora nós vamos comprar o nosso primeiro fogão a gás. Daí, então, ela comprou o fogão e eu dava, porque era pouquinho que eu ganhava, eu pagava o botijão de gás todo mês. Um dinheirinho que valeu, era pouquinho, mas me servia muito. Foi uma beleza, éramos assim, de para mim menor foi ainda, né? autoescola mesmo. Aí a assim, gente rezava esperando para chegar aos 18 anos para receber o Ganhar salário mais. inteiro. Eu já entrei com 19 anos, né? 19, né? Mas tinha diferença do trabalho que o menor fazia ou só o salário? Que era Tudo. diferente? Tanto maior como menor era o mesmo trabalho. Aí, no caso, eles ganhavam salário hoje 1.000 e pouco, né? Nós ganhávamos só metade, 500. Aí saía, assim, uns pacotes de bordado que a gente tinha direito, né? Então, a gente torcia para aquilo ali sair, porque a gente vendia, porque já tinha quem queria comprar. Então, aquilo ali é que sempre a gente safava um troquinho, né? Era muito, foi muito sacrificado. Era um bordado que na classificação ali era considerado com algum defeito, né? Um pouco de defeito. Defeito, é. Então, ou era dado para os funcionários, ou tinha uma lojinha que se comprava um preço bem acessível para a época. Eu não cheguei a fazer isso, mas muitas daí, como ela está contando, vendiam lá fora e ganhavam mais um dinheirinho. Eu não lembro de eu ter vendido. Não, mas tinha assim, era um pacotinho, era 1 quilo mais ou menos. Então, no caso, era essas sobras, esses restos, Sim, eles faziam tinha aquele- emenda, a gente chamava emenda. Aí eles vendiam para cada funcionária, eles doavam para cada funcionária. Tinha assim, a cada dia tinha uma, não sei, cada quinzena, não sei como é que era, que ela ganhava um pacote. Então, às vezes, aquela não queria, ela vendia. Aí já tinha quem queria, porque às vezes tinha alguém que trabalhava, né? A gente ficava feliz da vida quando saía aquele pacote de E bordado. também a gente ganhava por quinzena, né? Nós Recebia recebíamos por por quinzena, É. de 15 em 15 dias. Já No era envelopezinho. O dinheiro era dentro do envelope. Envelope. O nome, quando a gente via o dinheiro entrar numa porta, era aquela O chefe alegria. da seção entregava o envelope de 15 em 15 dias. Não era? Aí adorava quando tinha uma horinha extra, mas a de menor só podia fazer das 4h30 e 6h30. E as de maiores podiam fazer até as 10 da noite. Aí trabalhava ainda sábado, das 7 ao meio-dia. De segunda a sábado. Eu, naquela época que eu trabalhei ali, em 69 e 70, eu estudava à noite, terminei na época o meu 2º grau, né? Estudava na Palhoça, morava no Estreito, então eu saía de casa às 6 e pouco da manhã, eu retornava às 11 da noite. Eu trabalhava então de dia lá e terminei meu 2º grau, aí em 70 me formei, continuei lá mais 2 anos, depois eu fiz concurso para a Fundação Hospitalar e dali fui seguindo, né? Outros caminhos, né? Porque graças a Deus me aposentei já há bastante tempo, né? Depois fiz concurso para o Ministério da Saúde, onde eu me aposentei. E era muito difícil conseguir emprego na fábrica? Era muito difícil, muito mesmo. Agora eu vou Eu, inclusive, eu andei 1 ano para conseguir, porque as minhas primas já tinham conseguido, as minhas primas trabalhavam
e eu não conseguia. Parece assim que o José Comelli, ele ia com a cara da pessoa. Era uma coisa mais incrível, porque no último dia que eu fui, que ele já tinha me dispensado e mandou eu ir na outra semana quando eu fui, eu já fui taxativa com ele. Quando eu já entrei, eu já disse para ele, se o senhor não quiser me dar o serviço, não me dá, porque eu não venho mais aqui. Fui bem honesta. Aí ele olhou para mim, vai arrumar os teus papéis, vai. Aí eu fui. A documentação era tudo certinho, como na época, né? Eu também acho que na época era difícil arrumar emprego. Eu tinha um irmão que trabalhava na drogaria catarinense. E um representante de remédio, alguma coisa, era conhecido do Dr. Comelli. Aí ele teve uma conversação de eu ir lá me apresentar um possível emprego. Então, como a gente diz hoje, houve um pistolãozinho por trás que me indicou. Mas aí, como eu também já estava no 2º grau, mais o curso de datilografia, eu de cara assim já fui, né? Já me acolheram também por isso, que levei pontos positivos nisso, né? Isso ajudou bastante também. Então, sempre havia, como ainda há hoje, assim, a indicação de um emprego e a falta de emprego, naquela época também tinha. E a fábrica de bordado era como se fosse, sim, o ponto alto do comércio naquela época. Porque todo pai, toda mãe parece que queria ver o filho dentro da fábrica. E parecia que não existia um outro... eu acho que no comércio eles exigiam mais da pessoa e na fábrica, não sei, eu acho que tinha também uma certa facilidade, né? Então eu lembro que já com quase 14 anos, minha mãe e meu pai pediu para que eu fosse na casa do seu Antônio Dias, que ainda era meio primo longe do meu pai, mas uma pessoa muito amada, muito querida, que trabalhou anos na fábrica, no escritório. E toda noite, na hora que o coitado estava jantando, o pai e a mãe mandavam eu ir lá pedir, seu Tonico, não deu nada ainda, não tem uma chance de, né, não apareceu uma chance para mim e tal. E aí eu dizia, mãe, eu tenho vergonha. Eu digo, minha filha, vai, porque é necessário. E eu ia. E por coincidência, quando eu saí da fábrica, eu trabalhei numa loja um fim de ano de Natal e trabalhei com uma loja de sapato. E trabalhei lá só aquele finzinho, 15 dias de Natal. E atendi, por coincidência, o seu Krieger, que era diretor-geral da drogaria catarinense. E era muito amigo de seu Comelli também, e eu lembro assim, Lembro meu dele. Deus, né? É porque o seu Comelli era muito bonito, não dava para esquecer. Ai, mas era muito bonito, um homem muito bonito. Mas muito sério também. Ele mas não era muito cordial, não. Não, mas eu olhava só porque eu achava bonito. Mas a pessoa. É o jeito menininha, dele. né? Via aquela figura assim, parecia artista. Então, eu lembro assim que foi uma coisa tão legal assim quando eu atendi o seu Krieger e eles falavam alemão, eu achava tão bonito, e o ia eu aprendi logo, e também o tchau ao ouvido, assim, sei lá como se fala. Eu chutei assim para o seu Krieger, aí ele adorou, ele já viu que era um pouquinho, né? Mais soltinho e tal. Aí ele disse, Frida, quando esta moça sair daqui, me manda fazer um cursinho, um cadastro na drogaria catarinense. Aí eu fui, trabalhei 12 anos lá e foi muito bom. Depois, aí um tempinho saí, fui trabalhar numa joalheria, aí foi onde eu conheci mais a dona Ruth e as duas irmãs, a Anita. A Silvia e a Anita. A Ruth, esposa do seu Comelli, né? Não, a Ruth é a mãe delas. E foi muito bacana, assim, porque um dia eu estava atendendo ela e eu disse, eu já fui operária da sua fábrica. Ela olhou para mim muito séria, mas muito querida, muito amada e tal. E assim, a gente vai, né? A gente foi dando um passo para cá, um para lá e caminhou. Mas a fábrica de bordado foi quando eu tomei o primeiro ônibus para ir sozinha para o centro da cidade, que a gente falava cidade, não falava só o centro, né? Vou na cidade. Mas foi muito bacana. A fábrica, para mim, ainda passa ali e tem um carinho.
Sim. Sofri muita fome ali, porque meu pai era carroceiro, a minha mãe lavadeira, mas aquele dinheirinho era tão sofrido, tadinho, às vezes meu pai chorava, porque tinha que comprar o milho para o cavalo e não podia comprar uma comida para nós. Eu lembro quando eu fui com R$1 na venda do Josué, ali do pai do José, e ali eu aprendi que dava 2 pães, aquele R$1, um cruzeiro. E eu ainda da quinzena que eu ganhava, uma quinzena era para minha mãe e uma era para mim. Uma quinzena, aquela pouquinho que eu ganhava, um para minha mãe, um para mim. Só que tem uma coisa, né, Ângela? Era muito honesto, o dinheiro não atrasava, era 15 dias, era certinho o dinheiro, toda a vida. Acho que eles tinham Nunca sempre atrasou, muito respeito, nunca. O respeito assim de uma 13º humanidade, direitinho, tudo muito. Só a dificuldade de entrar, né? Porque era muita gente. Imagina a barbaridade de mulher que trabalhava lá. Quando batia aquele sinal, né, Ângela? Era aquela lavareda pela Felipe Schmidt abaixo. A mulherada. Aquela que mais podia correr, principalmente as que moravam no aeroporto, Pantano do Sul, que os ônibus eram espaçosos. Era aquela correria. Tinha do Pantano do Sul, Tapera, Costeira, Aririú. Ontem nós domingo fomos almoçar lá no Aririú. Ainda eu disse para o meu marido, ainda falei isso, eu disse, aqui tinha a moça que trabalhava na fábrica. Mas assim, essa valorização que a gente está dando à fábrica de bordado do EPIC é porque na época, pelo que eu lembro, era o local que a operária ela era registrada corretamente na lei da época. E no comércio, às vezes a pessoa ficava e não tinha documentação assinada. Provavelmente a Sônia na drogaria catarinense também foi tudo legal, que era tipo empresas grandes da época. Hoje em dia está tudo diferente, né? Que tem que seguir as leis e tudo. Mas na época a fábrica bordado ser lá era um emprego, para não dizer tipo elite, né? Porque era tudo certinho, né? Não atrasava dinheiro, salário, nem nada. E não deixou de ser um aprendizado, como a gente já falou aqui, né? Eu fiquei curioso, porque, por exemplo, eu vou abaixar aqui para a senhora não ficar olhando para cima. Fiquei curioso porque a senhora se envolveu com o sindicato, mas se manteve na fábrica. Ela foi demitida porque botou a lista no nome da reunião do sindicato. O que a senhora acha que tinha a ver com o fato de a senhora trabalhar mais próximo da administração e o fato deles terem tolerado assim, que a senhora participasse da reunião do sindicato sem ser demitida? E ela só para estar com o nome. O fato de a senhora estar no administrativo talvez fosse... Sei. O que a senhora acha disso? Olha, eu não consigo lembrar bem. Eu só sei que em muitas situações o seu Camilo pedia muitas coisas para mim. Muitas coisas que eu digo, por exemplo, eu saía da fábrica, eu ia na Felipe Schmidt levar documento. Hoje chama-se malote, naquela época era um envelope, né? Então eu não sei até que ponto, se eu tinha uma certa... Eles me consideravam uma pessoa de confiança, eu não posso dizer, mas de repente sim. E lá no sindicato, eu sempre participei. Porque... Eles sabiam? Hein? Eles sabiam? Eu acho que sabiam, não consigo dizer assim, não lembro deles ter me mandado para o sindicato, mas eu era bem ativa lá no sindicato. Mas era um sindicato que a gente ia lá conversar aprendi na época já a lei da CLT. Eu aprendi isso lá no sindicato. O sindicato não era para fazer nada, era para a gente aprender, entender as leis, né? E também como eu tinha estudado em 68 no Instituto e eu participava do time de vôlei do Instituto, aí na época também tinha toda o EPIC, que não era só a fábrica de bordado, também tinha esportes, né? E um dia eu também fui representar o EPIC num jogo de futebol contra a Ering lá em Blumenau. Mas eu assim não consigo lembrar detalhes, né? Mas isso eu sei que eu fui, entende? Porque tem coisas que a gente lembra e outras não. Mas assim, que eu saía da fábrica em horário de serviço, mandada ou orientada pelo seu Camilo ou o seu Ari, isso eu fazia. Então, talvez eu ia representar
o grupo ou aquela sessão lá no sindicato, mas aí eu não consigo confirmar isso. Mas é possível que tenha sido, sim. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. No começo, a senhora estava dizendo que não podia... Vou ficar mudando a câmera assim, tá? Mas... A senhora não podia produzir mais do que uma determinada quantidade, tinha que fazer devagar para produzir tanto. A senhora pode voltar Não, porque era assim, por que não podia fazer mais? nós tínhamos, porque a gente achava errado, porque a gente não ganhava mais, entende? Então, 30 peças por dia já era muito, por hora já era muito para a gente fazer. A gente fazia uma faixa de 100 e poucas peças de manhã e 100 e pouca tarde. Então, se a gente fizesse demais, eles tiravam. Aí a gente também não podia adiantar as peças de manhã para a tarde. Tinha que entregar tudo de manhã e de tarde começar tudo de novo. Era assim. Mas vocês não ganhavam produção? Não ganhava produção. Era aquele salário limpinho ali, a metade do salário. Porque como era de menor, né? Produção era só na Singer. As Singers que elas trabalhavam com as máquinas, lá quanto mais elas produzissem, mais elas ganhavam. Eu posso completar? É porque o de menor ganhava a metade, como ela metade, falou. né? Então, só precisava trabalhar a metade. Por exemplo, se é de menor, ganha a metade e precisa produzir o mesmo que um de maior, que ganha o dobro, talvez hoje nas leis seria trabalho escravo, algo nesse sentido. Mas naquela época tinha essa consideração com o de menor. Porque eu presenciava a conversação ali entre os chefes das seções, né? Então, ele tinha aquela liberdade de trabalhar menos. É isso que ela está colocando. Não, o nosso era tudo igual, Ângela. Mas vocês não podiam passar um número de peças dentro daquele horário. Isso. É isso, por isso, né? Isso. Era como se uma criança não pode produzir o que um adulto produz. Isso. E aí os chefes do setor controlavam Sim. esse ritmo de produção. Isso faz Que às vezes até a gente tinha medo Faz de não sentido, dar né? conta, Hoje né? cederiam, sei lá, na linha da... É a lógica do jovem aprendiz, por exemplo, que ele trabalha hoje, os adolescentes trabalham poucas horas. 4 horas, né? A lei determina nós isso. Ganham Nós menos, era trabalham 8 4 horas. Naquela Nós época, ganhava menos. o número de horas era igual, É. mas a produção era menor. E como é que foi o episódio da sua demissão? Que alguém passou lá, vai ter Nessa época eu estava na Singer também. Era umas máquinas, como ela falou, que muda a lançadeira, que não sei o quê. Não, Mas aí nem essa- assim já ia aquelas máquinas grandonas que grande, faz. Que faz eu o... não entendia muito bem, porque não me explicaram bem o que eu deveria fazer ali. Mas eu gostei do setor, eram 2 senhorinhas bem de idade, ou 3 que trabalhavam ali. Foi assim bacana. E foi ali que alguém passou e disse, olha, vai ter uma reunião. E agora eu estava lembrando, depois que a Ângela falando assim, a gente vai juntando, eu tenho a impressão que era não houve uma época que houve uma greve, alguém queria fazer uma greve, não sei se com horário, com salário, alguma coisa. Eu acho que foi isso. Eu, sem saber, eu devo ter assinado que iria. Acho que... Talvez porque- alguém foi induzida a isso por um outro sem saber, operário. porque eu estava ali, eu fazia o que me mandavam, mas eu não tinha acesso não tinha bem assim quem explicasse o que eu deveria fazer ou não. Eu ia lá, era para fazer aquilo ali, trocar aquela linha, ligar a máquina e tal, mas não... Nessa da reunião do sindicato, eu creio que não tenha sido porque era uma reunião do sindicato. Eu acho que era um grupo do sindicato que estava mudando. Eu creio que seja isso. Realmente eu não lembro. Até estou explicando porque diante de tanta coisa que também a gente está falando, eu não posso deixar que isso aí fique mal, né? Se estou dizendo que lá foi bom para mim, eu não posso deixar uma manchinha. É que a questão do sindicato, eu não consigo lembrar algo que fale em greve. Eu lembro, nas reuniões do sindicato, a gente aprendia os direitos que a gente tinha. Sim. Mas não lembro nada de envolver greve ou pedir aumento de salário, estamos ganhando pouco. Eu lembro que eu aprendi e se tratava das leis. Sim. Lembro isso, mas não consigo lembrar nada de greve e aumento de salário, reivindicar. Nunca lembro, não lembro. Eu lembro, Ângela, que meu pai ainda disse assim, minha filha, mas por que tu te meteu nisso? Eu disse, mas o que eu me meti? Eu não sabia o que eu estava fazendo.
Eu assinei porque eu achava que tudo eu tinha que aceitar, né? Como foi trocado de setor, eu fui para o outro, achando aquela história da trovoada, né? Que não podia... Então, sei, eu creio que tenha sido isto. E voltando, na sessão de vocês, quando vocês trabalhavam juntos ali, tinha o seu Camilo, que era o chefe Sim. ali, Sim. e abaixo do seu Camilo tinha alguma Tinha. funcionária que cuidava? Sim, Ai. aquela mesa, né? Como é que é? Ô, café. Deixa eu... Vai pra lá. Vê se melhora um pouco. Caramba, deixa eu... Tinha a Lourdes. Aí na hierarquia era o seu Camilo, depois tinha, que era tipo um salão enorme. Aí tinha a Singer, tinha isso, tinha aquilo. Aí era o seu Ari e o seu Ademar. Depois tinha ainda uma mulher, no caso era a dona Hilda de um lado, E a Lourdes do outro lado, né? Que é onde elas trabalhavam mais, né? Onde ficava tudo vigiando a gente. É. Elas só faziam assim, ó. E era... Que a Elas gente- ganhavam a um gente- dinheirinho a mais, tá? Não sei, assim, essas coisas de dinheiro eu nunca Lembras lidei. da Luísa? A gente não podia nem dar um oizinho. A dona Luísa era dessa... Era mais jovem e ficava no setor No com setor a Dona do- Hilda, eram bem amigas. Lembro que a Dona Hilda chegava, claro, sempre muito cedo e a Luísa fazia os penteados nela, não sabia o que era laque. Elas eram bem Aí, chiques do nosso lado. Era bem chique. Desfiavam os cabelos cheios de laque. Cheio de laque. E ai, aquele cheirinho, isso era tão bom. Depois saio eu dali, vou trabalhar em Nós- farmácia e vendo laque. E não sei se nós lavávamos o cabelo com shampoo na época. Ah, não. Ai, eu acho que eu Lavava vou só contar os pés para porque- sair correndo, que os pés não estavam sujos e olha lá. nem banho, um banheirinho para tomar banho tinha. Não tinha, ficava o dia todo. Mas é inesquecível. E eu trabalhei 3 anos e 3 meses, aí fui para a rua porque casei. Aí casei, fugi, né? Porque naquela época... Engravidou, fugiu, Não, rua. não estava grávida ainda. Não Ela estava, era não casei direita. grávida. Ah, tá, fugiu. Eu né? fugi, aí eu fui morar com meu marido, né? Isso foi no dia 1º de maio. Aí 1º de maio foi numa sexta-feira, no sábado quando eu fui trabalhar já me descartaram. Olha como a fofoca também chegava rápida. Não estava. Eu fiquei grávida 2 meses Não, depois. eu digo que tu É. tinha fugido com o namorado. Pois se eu tivesse grávida tinha ficado, porque grávida ainda ficava. É, na época já era ali CLT, não podia Grávida ser ficava, mas demitida. não estava grávida. Tirou a senhora fugiu com o namorado? Porque eu casei. Na época, fugir com o Porque namorado na era época- casar. Era casar, e na época eles não queriam casada. Então, antes que Só aquelas que engravidasse, já estavam era lá, rua. né? Mas peraí, a gente ouviu algumas falas que algumas mulheres, quando casavam, saíam da fama. Saía. A gente pensava até agora que era porque o marido pedia para sair, não é isso? Não. Não, Oh. conta aí, conta aí. Alguém, quem vai contar? Sabe? Na situação que a gente casou, claro que... É, ela que sabe quanto é que foi ela. Tá bom, olha pro Felipe. Eu nem namorado tinha. Ah, não tinha namorado. Não, meu marido, e Depois realmente... o Felipe Meu... tem uma pergunta sobre essa história de... Tá, não estás gravando, não? Tô gravando, mas pode contar pra ele. Conta tudo. Foi assim, eu namorei, o que eu acho, 3 meses e logo casei. Aí, casei, fugi, né? Aí o meu marido foi morar junto no dia 31 de abril, né? 30 de abril. Aí, que dia 1º de maio era dia do trabalhador, era feriado. Então, caiu numa sexta-feira. Num sábado, quando eu já fui trabalhar, eles me dispensaram. Eu trabalhei até meio-dia, quando terminou o expediente, ela chegou lá, chefe, para mim, eu estava até na Singer nessa época. A dona Maria chegou e me mandou embora. Aí eu fui para casa, porque eles não, casada, não admitiu. Só aquelas que já trabalhavam muito tempo. Então, fugiu, como eles diziam, fugiu, rua. Mas como é que ele descobriu que a senhora casou? Porque eu já fui de aliança. Ai, que se exibir, né? Olha só que coisa, né? Aí eu fui de aliança, mas aí sempre tem quem sabe, né? E as amigas já tudo. Aí a gente conta para uma, conta para outra, porque queira ou não querer. Era uma coisa diferente, é felicidade. Não é só hoje que chega a notícia, não. Mas por que eles demitiam quando a mulher casava? Não sei, a gente não entende, porque casada não ficava. Eu acho que porque antes de engravidar, porque engravidou, a lei era obrigada a ficar, né? Então, pode ter sido. uma gestante sempre tem, às vezes, uma complicação, tem depois as licenças e tudo, né? Então, depois as leis foram mudando também, né? Uma justificativa eles não me deram. Aconteceu comigo, aconteceu com as minhas 2 primas também que trabalhavam, também as 2 também casaram.
logo no outro dia já foram para a rua. Não ficava mais nem uma semana, muito difícil. Só se estivesse grávida. Mas qualquer desobediência também era muito fácil ser demitida. Né? Assim, Que foi a história do... né? Da história do sindicato. Mas eu agradeço a Deus por ter trabalhado lá, por ter conseguido. Foi muito bom, foi uma experiência boa, apesar de eu ir a pé. Foi muito bom mesmo. Agradeço, né? De coração. E assim, quando tinha um aniversário, alguma coisa, não tinha nenhuma confraternização, tinha uma festa assim de festa junina. Não, porque não podia nem olhar para o carnaval. lado nunca se sabia aniversário de ninguém. Não. Não era falado nada disso. Porque era tão raro também as E nem- pessoas conversarem durante o dia, só na hora do almoço, aquele grupinho que se juntavam, né? Não lembro nada de festa de Natal ou brinde de Natal, não lembro nada. O enfeite de Natal ali... Nem né, uma também melhor não lembro. funcionária, assim, porque geralmente sempre tem uma boa funcionária, né? Não. Nunca teve assim um prêmio para dizer aquela melhor funcionária, aquela Não, ali se tinha nada destacou. Tinha esporte, tinha masculino, só o esporte? Não lembro. Não, Não. foi num jogo de Mas futebol? aí eu fui pela fábrica, me juntei com outros de outros locais do EPIC na época, que tinha muitos, né? Tinha na Felipe Schmidt, tinha... A senhora foi jogar ou foi... Não, fui jogar mesmo. Jogar no futebol? Mas aí eu não, é vôlei. Na vôlei. Aí eu não fui representar a fábrica, eu fui representar, aí, no caso, a empresa, A né? empresa, não a A fábrica. empresa. Entende? Olha como ela era chique lá. É. Olha. Nós vivíamos lá enrolando pecinha, trabalhando lá em pé o dia E todo. eu rezando que viesse a trovoada, o relâmpago. Mas eu também, o seu Camilo não falava muito, vinha as cartas, né, dos fregueses, né? Aí eu abria, mostrava para ele, aí ele concordava, aí ele só botava o dedo, o que era para fazer, não tinha muita fala não. Ele só sabia era dar bronca. A bronca ele dava. Mas que ele sabia que tu era uma boa funcionária, ele sabia. Eu acho que sim, porque depois de 4 anos eu pedi para sair por causa de um concurso que eu fiz em outro local, né? Então eu me considero que eu fui uma boa Ainda operária. estava lá até hoje, se não tivesse pedido para sair. Quando a senhora trabalhou muito perto desse Camilo, Do lado. do lado. Você sabe da vida dele? Se ele é casado, se ele tinha vida... Olha- Ele era tão fechado a ponto de... Olha, ninguém o saber que, da eu, sua o, que eu, o que eu lembro que diziam, né? Porque a gente nunca podia abrir a boca para nada, muito menos fazer pergunta. Que eu lembro que ele tinha um filho. Agora, se ele tinha esposa, aí eu não sei. Eu não sei nem onde que ele morava. Ah, eu sei. Ele vinha a pé, né? Sabia? Ele vinha a pé, ele morava, sabe a Padre Roma, aquela parte que já vai ali pro... Para Rio Branco? Sim, para a igreja de Santo Antônio. Isso. Ele morava na frente da entradinha da Padre Roma para a igreja Sim. Santo Antônio. porque ele ia a e ele pé, era né? casado, não lembro o nome da esposa. Ele ia a pé. Que essas coisas Ele não era são... parente do Espirideu, a minha até, né? Disseram que tinham, Não eles tinham um parentesco, também o que eu soube. E na hora de saída, vocês saíam juntos ou cada um ia para um canto? Porque dizem que na Felipe Schmidt ali ficavam... na hora de muito. sair. Sim. Era uma Era uma profissão. fila, as mulheres da fábrica. Parecia abrir a porteira. O que era bonitinho eram os homens com a marmitinha enrolada no papel pardo, assim, debaixo. Cada um com a sua marmitinha na mão. Olha, era bem assim, eu vou até fazer o gesto. Assim, né, qual era? Nós ainda botávamos uma sacolinha, né? Porque não tinha panchessa, né? Não tinha sacolinha, não tinha nada. Não havia Era muita tudo sacola enroladinho até no plástica, paninho né, de essas louça. coisas. Era paninho de... Normalmente sacolinha de a pano. gente usava uma sacola tipo de pano feito em casa para levar a marmita, né? E tinha jovem, homem, operário, ou só as moças? Não tinha adolescente que... Homens acho que eram mais assim, não eram muito jovens, os homens que tinha. Eram poucos, mas tinha. Mas tinha menor? bastante. É. Não, de menor não Só tinha. os meninos, só as moças. Os homens eram todos já assim, já tinha alguns que eram casados. Sim, com mais tempo lá. É. Acima da minha casa mora um senhor que trabalhou anos e anos e anos. Ali, o José Pamplona. Ah, José Pamplona. José- ainda vive? Vive, ele agora Tá está velhinho, bem né? doentinho. Não tá? faz muito tempo que eu vi ele andando na José Pamplona. Ele era tipo chefe de seção. Era. Eu já estou com 70. Também tinha o mesmo jeitinho assim dos olheiros. É. Cara fechada. Se ele
entregasse uma operária, a palavra dele que valia. Não tinha entrevista, era direto. Tinha alguém que se encontrava, faltava muito ao trabalho para ir para a sessão das moças, para ir para alguma coisa assim? Ou se encontrava, vamos marcar para um dia e fazer alguma coisa juntas, ou fora da fábrica? Não? Eu não lembro nunca. Nunca teve isso, Não. nunca. Né? Nunca a gente... Que as pessoas têm tanto Que é apego tipo assim, pelo hoje quando a trabalho, gente diz, eu fui necessidade trabalhar que lá, não fiquei faltava, amiga de né? fulana, a gente se encontrou, fui na casa dela. Eu não lembro nada disso naquela época. Eu tinha uma amiga que ela ia muito na minha casa e ainda vem até hoje, a Beth. Até hoje ainda ela frequenta a minha casa. Faz 50 anos. Nós trabalhamos, nós fomos bem amigas lá e depois... Como é o nome dela? A Beth morava ali em Coqueiros. Não Até consigo meu lembrar marido dela. ainda disse, porque eu não convidasse ela, mas eu nem me lembrei. Ela mora em Coqueiros. Ela ainda de vez em quando vem na minha casa. Vocês eram essa sessão? Essa sessão das moças, vocês não iam assim? Porque a gente entrevistou uma senhora que falou que às vezes faltava para ir na sessão das moças. Não sei o que é isso. Sessão, não sabia? Não. O horário da tarde que a mulherada dava uma fugidinha para ir para o cinema. Mas durante o expediente? É, Não, de repente, faltava, não ia na faltava. fábrica. Ah, porque para ir ao eram cinema? Sim, as Não 3 fiz horas. parte desse time. eu sei assim, tinha muitas que A minha faltavam, é mãe quando falava muito que assim. ficava, dizem que ficavam, né? Estavam naqueles dias Não, pode ser e que havia, faltava. mas eu não Então, lembro. elas diziam, né? Mas se faltasse também era prejudicada, porque se a gente faltasse era descontado. Descontava um dia, 2 dias, descontava o Já dia que ganhava faltou e o um domingo. Então, inclusive, eu tinha 9 meses de fábrica, eu tive que fazer uma cirurgia no joelho e naquela época eu não tinha ainda 1 ano, o INSS deu 15 dias e com 15 dias eu fui trabalhar. E tu vê a pé de lado, coisa, eu fui trabalhar. Aí chegou lá, eu comecei a trabalhar em pé o dia todo, não resisti. Aí quase desmaiei, comecei a chorar com dor. Aí foi aonde que o Camilo me transferiu para a Singer, que na Singer era sentada. Aí eu trabalhei, não faltei, podia ter pegado mais uns 15 dias, mas não ia receber. Fui trabalhar. E tinha muito acidente assim nas máquinas? Dava bastante. Muita gente se Eu de pisava. início, a primeira semana já o dedinho amassou e ficou lá. Eu nunca me pisei, graças a Deus. Eu dei conta, até me admirei, porque é uma máquina enorme, era uma máquina muito grande. Era coisa quadrada, grande. Né? Era enorme, olha, eu acho que ela ocupava quase isso tudo aqui, porque parece que são 10 ou 15 metros a peça, grande. né? Era bem grande. Então tinha que cuidar daquelas lançadeiras todas aí embaixo. Então era assim, era um na lançadeira e outro na agulha. Nas agulhas ela ia para lá e para cá trabalhando e a gente tinha que meter a linha. Não podia deixar arrebentar, porque o trabalho ficava com... Mas Ficava usava com também falta. o fone de tamponamento do ouvido para proteger do barulho Era das muito- máquinas. era Quem muito- trabalhava nas máquinas tinha isso também. Mas era muito gostoso, muito, muito, muito. Todo o serviço lá, todos eles que eu trabalhei, foi muito bom. Para a gente fechar essa primeira parte só da entrevistinha, depois a gente vai pegar as coisas para ver, né? Qual é a melhor lembrança assim, de vocês da fábrica? Se teve algum dia especial, ou é a amizade, ou é o trabalho, ou foi essa independência de ter um dinheirinho, né? Quando pensa em fábrica de bordados, o que cada um de vocês lembra? Assim? Quem quer começar? Quem começa? Não, peraí, deixa eu... A senhora pode olhar sempre para o Felipe, tá? Tá. Eu perguntei só para saber quem vai falar primeiro. Pode ir, pode ir. Eu penso que quando a minha irmã disse, né, agora tu está ganhando esse pouquinho, mas dá para a gente melhorar um pouquinho, eu e minha irmã Osmarina, eu acho que aquilo ali também foi a primeira compra que eu fiz, quer dizer, não foi numa loja, né? A gente já vinha, acho que vinha o botijão de gás de caminhão. Então foi a minha primeira compra. Não foi um sapatinho, um chinelo, que isso a gente ganhava das primas. A gente ia lá no lixo do tio Rico e as primas estudavam no Coração de Jesus, a gente ia lá, achava um chinelinho mais ou menos, pegava tal, antes que ele botasse fogo no lixo. Então, isso me alegra mais do que a tristeza de que eu não tinha comida e
E aquilo ali me alegra tanto que a falta da comida e também a ajuda dessa moça que eu nunca esqueço, Lídia Ramos. Tenho amizade com ela até hoje. Hoje é Lídia Ramos Cunha. Foi uma pena eu não ter falado com ela sobre essa entrevista, não consegui, mas isso é uma coisa que me lembra com muito, muito carinho. E também digo assim, ó, foi um ano só que eu trabalhei e muito novinha, eu não captava bem as coisas, sabe? Assim, eu não tinha aquela facilidade de pegar um pouquinho da malícia das coisas. Por exemplo, o que se faz no sindicato? O que eu vou fazer lá? É bom para mim eu chegar para alguém como ela, se é que a gente se encontrou por lá? Eu acho que não, né? Não acho lembro. que saí antes. Só lembro dela, plantadeira. Pois é, mas eu estava... Bom, tudo bem. Então eu penso assim que por que eu não tive um pouquinho da malícia de querer, ou da inteligência, né? Digamos assim, de procurar saber um pouco mais. Antes de agir, como eu agi, assinei, pronto. Naquela época eu também não sabia que a gente não deveria assinar tão rápido alguma coisa, né? Eu estava começando a engatinhar no trabalho, no comércio, na vida individual, assim, né? Para a minha vida, para o meu... Enfim. Mas isso é coisa boa que eu lembro da fábrica de bordado. O seu Antônio Dias, seu Tonico, hoje já falecido, mas foi uma pessoa bacana que, coitado, se encheu demais com meu pedido de toda noite, que vergonha que eu tinha. Mas a minha mãe e meu pai só me mandavam ir lá porque a gente era parente, o pai achava que ele ia conseguir um emprego para mim. E conseguiu. E eu fui muito grata a ele todo o tempo que eu trabalhei lá e depois. Foi muito legal. Assim, o que a fábrica de bordado para mim foi meu primeiro emprego. Então, como outros assuntos da vida, aquela primeira impressão do trabalho, né? Então, até então, eu tinha 19 anos, eu só tinha de documento a certidão de nascimento. Aí, indo na fábrica de bordado, eu fui aprender que existem outros documentos, né? A carteira profissional, e aprendi também, como eu já falei, participei das reuniões de sindicato, aprendi um pouco sobre a lei CLT, né? E aí a gente foi desenvolvendo para a vida, né? Eu fui desenvolvendo para a vida. Depois fui buscando outros, né? Estudei, fiz outros concursos, mas foi ali que tudo começou, entende? Então, para não dizer que não é que eu não fosse uma pessoa ou gente, mas ali eu me senti adulta no trabalho, né? Me deram responsabilidades, eu, graças a Deus, consegui responder ao que eles me determinavam fazer, né? Então, não tem como pensar em trabalho, mesmo hoje aposentada. Aquele tempo lá foi o meu primeiro tempo que contou para a aposentadoria. Então, a gente se arrepia, entende? A importância é muito grande. O meu também. O meu foi meu primeiro emprego. Só da gente se ver assim, de saber ter mesmo pouquinho, mas aquele dinheirinho da gente, não depender de mãe, de pai, né? Ser livre, foi muito bom. Tenho muita saudade. Chego a sonhar, tem noite que eu sonho. Eu digo para meu marido, chego a sonhar. Muito bom mesmo. Você está trabalhando? Aqui está a sessão trabalhando? Eu me lembro assim das coisas e assim que deixou a gente também, que era uma amizade muito bonita, uma compartilhava com a outra. Não, ali na nossa, não tinha rico, não tinha pobre, ali era tudo igual. Porque tinha outras que almoçavam em outros lugares, assim que já eram, né, um pouquinho melhor, mas tinha gente que era aquele pirãozinho, como a gente tinha lá. Aquela, tudo simples. Foi muito bom mesmo. Só tenho a agradecer, né? A Deus e... Obrigado. Olha, aqui